Após serem forçados a viver uma vida de casal em seu colégio, Jiro e Akari acabaram desenvolvendo sentimentos verdadeiros um pelo outro, porém ainda não haviam se dado conta disso até aquele momento. Oi gente, aqui é a Yuna. O nome do anime vai estar passando para vocês nesse exato momento aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo caso vocês queiram. O anime começa com uma linda garota em um santuário de orações fazendo sua oferenda. Logo em seguida, uma garota acaba esbarrando nela acidentalmente e descobrimos que o nome delas eram Akari e Shiori. Após isso, temos uma introdução de como funciona o esquema daquela escola, onde tinha uma matéria que eles viviam com uma pessoa do sexo oposto em um pequeno apartamento e logo vemos o prota que se chamava Jiron, conversando com seu amigo sobre o que eles poderiam fazer com a personagem dos jogos naquela época. Após isso, Akari aparece em seguida dizendo que eles estavam no caminho, e logo um outro jovem chamado Tenjin aparece, e ela era apaixonada por ele. Na sala de aula, Shiori estava falando com Jiro sobre o casamento simulado que finalmente iria começar naquela escola. Em seguida, vemos a professora explicando como funcionaria o sistema do casamento simulado e sobre como eles acumulariam pontos para poder passar na matéria, e diz que eles estão em quartos separados, já que ainda são menores de idade. E não demora para que percebamos que Jiro, na verdade, era apaixonado por Shiori, que era sua amiga de infância. E em seguida temos um corte para ele e Akari morando juntos em seu apartamento pela primeira vez. Inicialmente, ela não parece nada feliz com a presença dele ali, e ela logo adivinha quem era a pessoa que ele gostava. E após a pequena discussão deles, eles perdem 3 pontos, e é revelado que quando se chega ao rank A, os 10 melhores podem trocar de par. E o prota começa a ficar envergonhado, já que teria que se dá bem como um casal com ela. Depois disso, ela sussurra algo em seu ouvido, deixando ele completamente envergonhado com aquilo. Ele então decide sair para comprar algo para beber, e ela pede algo para ela também. E vemos que ela só não queria que o cara que ela gostava se desse bem com outra garota além dela. No local das bebidas, Jiro acaba encontrando com o Shiori e o Tenjin, e ele percebe que eles tinham formado um casal. E ao chegar em casa, ele estava completamente apavorado com as possibilidades. E ela logo confronta ele dizendo que queria tentar de verdade subir ao rank A para o bem de ambos. Em seguida, seu amigo chega chamando ele para sair um pouco. Enquanto ele acelerava o prota, Akari pede por um beijo de despedida. E depois de tanta pressão, ele acaba caindo nos encantos dela. E finalmente dá o beijo que ela tinha pedido. Porém, ele acabou roubando o primeiro beijo dela e entregou o seu também. Mas ao sair dali, ela disse que não precisava ser nos lábios, ganhando mais 2 pontos. Logo o prota estava sonhando com Shiori acordando ele do jeito mais carinhoso que tinha, mas era Akari quem estava acordando ele na verdade. Na escola, Jiro acaba vendo Shiori e Tenjin juntos, até que ela acaba pulando nele e ele fica deprimido ao ver aquela cena durante o dia inteiro. Mais tarde estava chovendo e ele não tinha levado o guarda-chuva com ele. Não demora para que Akari aparecesse e o prata diz que a professora estava convocando eles dois para a sala dos professores, mas ela deixa a responsabilidade com ele enquanto seu amigo o inveja pela sorte que ele tinha por estar com ela. Na sala dos professores, ele acaba tomando uma bronca da professora por não ter progredido nada nos últimos dias que passaram com sua companheira. Mais tarde, Shiori acaba chegando para fazer companhia para ele, já que ela também tinha esquecido seu guarda-chuva. E do nada, ela acaba pulando em seus braços, pensando que tinha visto um inseto. E logo ele percebe que possivelmente foi isso que tinha acontecido mais cedo, e depois de um tempo, o companheiro dela acaba chegando para levar ela para casa, e a Akari estava observando tudo, e aparece em seguida para ajudar o prota a voltar para seu lar também. No caminho para casa, ela tenta motivar ele a continuar tentando e não desistir facilmente de seus sentimentos por Shiori, e quando chegam em casa, ela oferece um omelete dos deuses, e ajuda ele a escrever algo carinhosamente no seu omelete, dizendo que tinha feito isso com muito amor. Após experimentar o omelete, Jiro se oferece a dar comida na boca de Akari, e ela logo rejeita de início, mas em seguida ela cede e prova de sua comida. Mas logo eles estavam quase se beijando novamente, e após ele ter sido atrapalhado pelo telefone que tocou, eles acabam se perguntando o porquê de seus corações estarem tão acelerados. No dia seguinte estava chovendo, e Akari estava pedindo para que o prota abrisse a porta de seu quarto, já que ela estava com muito medo de toda aquela chuva. E vemos em seguida eles vendo um filme de terror, e ela acaba se arrependendo disso, já que foi apenas uma dica que sua amiga tinha dado para
para ela aumentar seus pontos como casal. E logo ela saca 2 pijamas para ambos vestirem e combinarem um com o outro. Mas enquanto eles estavam se trocando, a energia acabou caindo e ela grudou no Prota de um jeito que não queria largar. E ele percebe que ela estava tremendo de medo. Ao pegar seu celular para iluminar, ele vê ela chorando e ela logo briga com ele. Depois vemos eles no sofá e ela não saía de perto dele, já que estava com muito medo do escuro, e pede para que ele contasse uma história para ela. Mas o que não contava era que era uma história de terror, deixando ela ainda mais horrorizada com a situação em que eles estavam. Após ver que ela estava assustada, ele pede desculpas e ela pede para que ele ajudasse ela, já que só tinha ele para contar. E logo ele sente seu coração acelerar novamente. Ela então acaba encontrando uma luminária em forma de vela que tinha comprado, e ela acaba quase adormecendo em seu ombro, e Jiro acaba abraçando ela, dizendo que ela era linda, e ele segura a mão dela e adormece. Ela então acorda e se pergunta o que aquilo deveria significar. No dia seguinte, vemos que Jiro e Akari tinham subido para o rank B em tão pouco tempo, e logo eles veem que Tenjin e Shiori estavam no rank E ainda. Após alguns dias, Jiro acabou pegando um resfriado enquanto lavava sua banheira, e ele recebe uma mensagem de Akari dizendo que tinha esquecido sua chave e que era para ele abrir a porta logo que ela chegasse. Finalmente a campainha toca e ele fica feliz pensando que era Akari, mas ao abrir a porta era sua amiga de infância Shiori. Vemos então uma outra cena de Akari pensando possivelmente em Jiro, já que ele tinha ficado em casa resfriado. De volta ao Prota, Shiori acabou cuidando dele no lugar dela, e logo ela se lembra de quando ela era mais nova. Jiro cuidou dela quando ela tinha pego um resfriado, e ela iria retribuir o favor agora. Logo ela sai para preparar algo para ele comer, e ele se lembra do passado quando tentou se confessar a ela, mas no final acabou desistindo, após descobrir que ela iria se mudar em breve. De volta ao presente, finalmente ele come o que Shiori tinha preparado, e se arrepende por ter comido tão rápido, já que possivelmente ela daria comida na boca dele. Depois de comer, Jiro acabou aconselhando Shiori sobre seu casamento simulado, incentivando ela a dar tudo de si para que ela conseguisse se dar bem naquela matéria também, e ela agradece a ele, e ele logo se esconde por vergonha do que tinha acabado de dizer para ela. Durante a noite, enquanto ele dormia, Shiori mostra que na verdade ela gostava dele, e tenta se aproximar dele para beijá-lo, mas acaba desistindo na última hora, já que não conseguiria fazer isso sem que ele fosse realmente dela naquele momento. Mais tarde, Akari estava no banho, e o Prota parece agradecendo a ela pelo que ela tinha feito, já que foi ela quem tinha mandado Shiori para cuidar dele. E ao ouvir o quanto ele tinha ficado feliz com aquilo, ela acaba sentindo um aperto enorme em seu coração. Alguns dias à frente, vemos Akari perguntando a Jiro o que atrai os garotos em uma garota, e logo ele responde que talvez se ela fizesse uma marmita para eles, possivelmente isso poderia despertar o interesse de um homem em uma mulher. Esperto, né? Ela logo em seguida dá o seu melhor para preparar alguns pratos e fazer com que o Prota provasse, para que ela colocasse na marmita para o Tenjin. Logo vemos um corte dele no colégio comendo a marmita que sua esposa tinha preparado para ele, enquanto conversava com seu amigo. E após isso, Akari acabou ouvindo o nome dela e pergunta sobre o que eles estavam falando, mas o Prota disfarça dizendo que estava apenas falando sobre outra coisa. E ela pergunta como estava a comida, e ele apenas diz que estava deliciosa. E seu amigo, ao ver que estava segurando vela para os dois, cita um poema apenas para si mesmo em sua mente. No dia seguinte, Jiro estava vendo Akari preparando a marmita de Tenjin, e logo começa a ficar pensativo sobre isso, já que sua mulher estava preparando a marmita para outro cara além dele, o que mostra que ele já estava despertando sentimentos profundos por ela. Em seguida, vemos Akari arrumada para sair, e antes de sair de casa, ela pede para que ele desse o mesmo beijo que tinha dado naquele primeiro dia do casamento simulado, e diz que queria apenas o beijo dele. E quando ele estava prestes a fazer isso, a campainha toca para atrapalhar, e era Shiori em sua residência. Ela tinha ido levar algumas tortas de maçã para eles, que tinha feito para Tenjin, já que ele gostava de coisas doces, e como a marmita que Akari tinha preparado só tinha coisa salgada, ela pensa que não conhecia nada do cara que ela gostava e acabou ficando triste com isso. Jiro então, ao ver como ela estava, acabou ficando triste juntamente com ela. Após isso, vemos que Akari estava desanimada no sofá, e ele tenta animar ela lançando alguns elogios a ela, e ela pergunta então o que ele achava dela, e logo ela acaba indo para cima dele, perguntando se ele já tinha pensado em fazer algumas brincadeiras
brincadeiras com ela, e ele se esforça para dizer não. Mas logo a Kari percebe a mentira dele e diz que deixaria ele brincar com ela. Mas logo Jiro se lembra dela sorrindo e sente um desconforto enorme e decide pedir que ela continuasse com aquilo, dizendo que ela deveria fazer aquelas coisas com alguém que ela amasse de verdade. Ela então pensa que ele não queria fazer isso com ela e logo diz que eles deveriam parar de ser um casal. Após isso, a vida dele foi bem solitária em comparação ao que era anteriormente, nos seus dias do colégio. E logo vemos que o rank de Shiori e Tenji tinha subido para o rank A, enquanto a Kari e Jiro tinham caído para o rank E. Seu amigo então chega e tenta aconselhar o nosso prota, e logo ele percebe o quão péssimo ele foi ao impedir a Kari, pois ela estava tão nervosa quanto ele, e estava decidida a ir até o fim. Shiori então aparece em seguida também, e logo ela aconselha ele da mesma forma que ele aconselhou ela no passado, e ele toma uma decisão de tentar fazer as coisas darem certo novamente com a Kari. Em sua casa, ele tenta falar com ela e ela o recebe de bom grado em seu quarto. Logo que ele entra, ele começa a se desculpar pelo que tinha acontecido entre eles no outro dia, e diz que a culpa era dele por tudo aquilo ter acontecido. Logo ele confessa que tinha sim pensamentos fazendo aquelas brincadeiras para maiores com ela, e que só tinha parado naquele dia porque queria tratá-la com mais cuidado do que aquilo. E logo ele pede para que eles pudessem ser um casal normalmente, e ela acaba deixando escapar de que estavam gostando bastante da vida de casal deles, e que também gostavam muito dele. Quando o prota então se aproxima para beijar ela, ele é trollado e acaba beijando sua própria mão, e em seguida ela percebe que tinha deixado escapar acidentalmente que gostava dele. Continuamos com a Kari conversando com suas amigas, e o Jiro estava de escanteio observando ela inconscientemente, enquanto Tenji jogava. Seu amigo então acaba comentando com ele sobre um rumor que estava acontecendo, de que Tenji não iria trocar de par quando atingisse o rank A. E logo o prota vê o Tenji como se fosse o personagem principal de uma história de fantasia, enquanto ele era apenas um plebeu. Ao saírem da quadra, Shiori chega para poder conversar com ele, pensando que algo tinha acontecido entre ele e a Kari, e ela pede para que ele não causasse problema para sua companheira. Ele então pergunta se ela continuaria com o Tenjin como par, e temos um corte para a Kari guardando algumas coisas. E Tenjin chega em seguida, que acaba salvando a Kari de se ferir após se assustar. Quando ela percebeu que seu coração batia tão rápido, se dá conta de que ainda sentia algo por ele, e não demora para que ela perguntasse sobre o rumor que estava acontecendo. E Tenjin diz que se estivesse tudo bem por Shiori, ele iria permanecer junto realmente. E logo ela começa a chorar. Ao tentar disfarçar, Tenjin chega perto dela para ver se estava tudo bem, causando um grande mal-entendido pelo amigo de Jiro, que estava passando por ali. De volta ao Jiro, Shiori diz que não dependia apenas dela para isso acontecer. E quando ele estava prestes a dizer para eles formarem um casal quando chegasse no rank A, seu amigo acaba chegando desesperado por causa do que tinha visto. E em seguida, a Kari chega com Tenjin, deixando um clima bem pesado entre eles. Seu amigo, que se chama Sadaharu, acaba pensando em fazer uma piada para quebrar aquele clima pesado, mas acaba desistindo com medo do que poderia acontecer com ele. Após isso, Shiori e Tenjin saem dali, e ele tenta falar com a Kari, mas acaba sendo cortado em seguida. Na escola, ele percebe que ela tinha ido para casa, e seu amigo chega em seguida, e conta a ele o que tinha acabado de ver na quadra da escola, mas o prota diz que não se importa com aquilo, mas na verdade, por dentro ele estava arrasado com tudo aquilo. Ao chegar em casa, ele encontra com a Kari deitada no sofá, e logo chega pedindo desculpa por não ser o Tenjin. Em seguida, ele diz que seu amigo tinha contado a ele, e ela logo começa a dar risada dele por causa do mal entendido. Porém, junto com um sorriso, veio as lágrimas dela em seguida, e ele então a abraça, confortando ela e seu coração que estava em pedaços, e ela desabafa após isso. Mais tarde, naquela noite, ele estava se perguntando o porquê de ter agido daquela maneira ao vê-la chorar, e a Kari chega em seguida vestindo sua camisa, deixando ele sem jeito. Ao se sentar ao lado dele, ela acaba tirando uma com ele. Ela então diz em seguida que o único cara que beijou ela foi o prota, deixando ele completamente perdido e ao mesmo tempo feliz. No dia seguinte, Jiro estava saindo de casa, e a Kari chega para arrumar sua gravata, e a abraça em seguida, e quando ele tenta fazer o mesmo, toma um fora. Na escola, ele acaba encontrando
conversando com Shiori, que estava encarregada da limpeza da sala naquele dia, e vemos um corte para ela e sua amiga conversando sobre os seus sentimentos por ele e como ela se confessaria a ele. Em seguida, vemos Akari e suas amigas conversando também, e suas amigas percebem que ultimamente ela tinha olhado demais para o Prota, esquecendo até mesmo do Tenjin, mas ela tenta disfarçar apesar de não conseguir. De volta a Jiro e Shiori limpando a sala, eles acabam puxando o assunto um com o outro, e Akari chega em seguida, mas ao ver que seu marido estava acompanhado, ela acaba se escondendo sem perceber, mas logo sai dali. O clima entre ele e Shiori estava melhorando, e logo ela pede para que ele abaixasse. E quando ele se preparou para um beijo, ela disfarçou dizendo que tinha pó de giz em sua face, mas logo percebemos o quão envergonhada ela estava ao fazer aquilo. Naquela noite, Jiro estava se lembrando do passado, e Akari chega em seguida com um copo de leite quente para ele, que acaba aceitando. Ela pergunta se estava dando certo com Shiori, e logo percebe a mentira dele. Logo ela pede para que ele chamasse ela pelo primeiro nome, e diz que se assim ele fizesse, ela se sentiria mais confortável e confiante se ele fizesse isso. Ele então até tenta, e elogia seu nome por achar bonito, e combina com ela. E ela diz que só ela chamar ele pelo primeiro nome era frustrante, e que parecia que apenas ela amasse na relação deles. E quando ambos perceberam o que ela tinha dito, ambos ficaram envergonhados, e ela logo sai correndo dali. E vemos ela completamente em dúvidas sobre os seus verdadeiros sentimentos. Na escola, a professora anuncia que as provas aconteceriam, e que se alguém ficasse de recuperação, o casal faria a recuperação juntos. Logo ele percebe que Akari iria sair, e chama ela para estudar. Por mais que ela rejeite de início, ele a chama novamente, e ela pensa que ele estava desesperado demais apenas por causa de Shiori. Em uma cafeteria, vemos Shiori conversando com sua amiga, ajudando ela a estudar, e logo diz que ajudaria Shiori com seus sentimentos também. Após isso, vemos que Akari não queria mais estudar, e logo ela começa a provocar o Prota para que eles pudessem fazer algo melhor do que estudar, mas ele se força a rejeitar, e finalmente eles voltam aos estudos, e ela o agradece. Porém, em seguida, começa a provocar o Prota novamente, e digamos que ele quase acabou cedendo aos seus sentimentos, mas foi salvo no último segundo quando seu nariz começou a sangrar. Akari então começa a tirar sarro com a cara dele por causa do ocorrido, e logo reclama que ele estava desesperado demais por causa de Shiori, mas ele diz que na verdade estava fazendo aquilo por ela, já que ele sempre atrasava eles na relação, e ela acaba pensando que se eles trocassem de par, acabaria sentindo falta da vida deles. No dia seguinte, ele percebe que ela tinha parado de chamar ele pelo primeiro nome, mas tudo estava normal aparentemente, e ela diz que tinha ganhado chocolate de sua amiga, para que eles comessem juntos. Na escola, Elisa da Haru vê uma garota se declarando para a amiga de Shiori, e ao verem que ela rejeitou a garota com classe, a autoestima de ambos vai ao chão. Em outro lugar, Jiro se pergunta o que tinha feito para Akari chamar ele pelo primeiro nome, e logo se lembra do que aconteceu em sua varanda. Em sua casa, enquanto se preparava para o banho, Akari chega mostrando sua posição, e eles tinham subido para o rank A. E enquanto ela arrumava o seu cabelo, ele decide chamar ela pelo primeiro nome, e na quarta vez ela acaba ouvindo, ficando completamente envergonhada por isso. E realmente ele tinha acertado em cheio, e logo ela se aproxima dele novamente. Na escola, a amiga de Shiori diz que ela acabaria perdendo ele se não tomasse uma atitude em breve, já que ele estava se dando bem na matéria de casal. E em seguida, ela prepara tudo para que ele ficasse sozinha com Shiori na enfermaria. Em seguida, ele vai visitá-la, e Shiori pede desculpa por ter feito ele se preocupar. Após um tempo, o Prota pergunta se ela e o Tenjin não avançaram em sua relação, e ela diz que não. E quando Jiro diz que o cara que recebeu o primeiro beijo dela ficaria feliz, ela pede para que ele praticasse com ela. E quando ele estava prestes a fazer isso, a amiga de Akari chega na enfermaria, e talvez por causa do susto que eles levaram, eles acabam se beijando acidentalmente. Saindo dali, a amiga de Akari diz o que tinha visto na enfermaria, porém aumentando mais ainda do que tinha acontecido realmente. E logo ela recebe uma mensagem de Jiro dizendo que estava por lá, e não acredita no que tinha acabado de ler. Em sua casa, ele percebe que Akari estava demorando demais, e vemos ela em uma cafeteria pensando no que tinha acontecido. Quando ela chega em casa, ela fica com medo de entrar e o que encontraria ali dentro da sua casa, e percebe que ele na verdade já tinha dormido. E quando brigava com ele por ele ter deixado as roupas jogadas pela casa, percebe que ele
na verdade estava esperando por ela, para que eles comessem o chocolate juntos. Ao ver aquela cena, ela começa a se preparar para dormir, e logo deita ao seu lado, e pede para que ele esperasse por ela, para que eles se tornassem adultos juntos. Durante a manhã, ele percebe a situação em que estava, e ela mente para ele dizendo que foi ele quem tinha feito aquilo com ela, deixando o Prota completamente confuso com a situação. Mas ela diz que é brincadeira logo em seguida, e pergunta se foi a primeira vez dele se tivesse acontecido algo, e ele diz que sim, deixando ela completamente feliz com sua resposta. Após isso, ela tampa os ouvidos dele e começa a fazer várias declarações sobre seus sentimentos por ele. Jiro e Sadaharu estavam no terraço conversando, e seu amigo pergunta se havia acontecido alguma coisa com ele e sua esposa, mas o Prota disfarça e finge que nada tinha acontecido. Após isso, vemos Shiori com alguns problemas, e as amigas de Akari acabam chegando para ajudá-la, e ao avistarem Jiro e seu amigo, chamam ele para ajudar também. Elas então começam a fazer as divisões, e quando Shiori iria ficar com o Prota, ela se nega inicialmente, e ele acaba ficando depressivo ao ouvir isso, mas a amiga de Akari percebe que na verdade era o contrário do que Shiori tinha dito. Mais tarde vemos Akari e suas amigas reunidas, e elas finalmente criam coragem para poder explicar a sua amiga o que estava acontecendo. E ela pergunta se Akari gostava de Jiro, já que elas tinham percebido seus sentimentos por ele, e nesse momento ela apenas não consegue esconder seus sentimentos pelo Prota. Ao se despedirem, elas pensam em uma maneira de fazer com que ela e Tenjin ficassem sozinhos, e encontram com um anúncio de um festival que ia aconteceria em breve. No dia do festival, o Prota estava ajudando sua esposa a vestir um yukata para ir ao festival com Tenjin. E finalmente ele estava acabando, até que por algum motivo bobo, ambos ficaram bem envergonhados com aquela situação. Durante o festival, Akari acabou se perdendo em seus pensamentos em algum momento, e não demora para que alguns amigos da amiga de Akari tinham chegado, e eles se desculpam pelo Tenjin não poder ir ao festival, já que ele tinha aceitado fazer hora extra em seu trabalho. Quando um deles tenta oferecer companhia a Akari, logo ele é impedido pela amiga dela. As amigas de Akari saem dali para poder comprar algo para comer, e Akari decide passear um pouco por ali, até que acaba ouvindo algumas garotas comentando sobre um casal, e quando ela olha mais de perto, encontra com Tenjin e Shiori passeando juntos pelo festival, e pensa que ele inventou a desculpa de ele ter ido trabalhar para ir com Shiori. Logo vemos um corte de Tenjin e Shiori, e na verdade ele só tinha pegado um atalho pelo festival, e em seguida ele se despede de sua esposa. Enquanto o Prota estava pensando na Akari em seu apartamento, ele se lembra dos momentos em que eles passaram juntos, e acaba recebendo uma ligação de Akari após isso. Ela estava aos prantos no telefone, e ele acaba saindo desesperado para ir ao encontro dela e ajudá-la. Mas ao abrir a porta, ele encontra com ela logo na entrada, e ela pede desculpa por ter voltado para casa e ter dado tanto trabalho para ele. Mas ele foi completamente compreensivo e apenas recebe com todo o carinho, e ela pula em seus braços, desabando de tanto chorar. Na sacada de seu apartamento, eles estavam conversando sobre como o yukata ficou bonito nela, e logo ela pergunta se ele estava com ciúmes, mas ele diz que não sabia, deixando ela com seu coração acelerado. Akari então segura a mão dele e diz que ele poderia fazer o formato do laço que ele preferia em sua roupa, e enquanto ele fazia o laço, ele se esquece de como fazer. Ela então tenta ajudá-lo com algumas referências, mas ao pegar o celular, ele quase cai no chão, mas o Prota o segura e ela a segura em suas mãos. Em seguida, ela pede para que ele a chamasse pelo primeiro nome, para que sua confiança voltasse, e finalmente ele assim o fez. E no final, ela agradece por ele não ter perguntado o que tinha acontecido. Temos uma cena então para Shiori em seu quarto, se perguntando até quando as coisas ficariam daquele jeito entre ela e Jiro. Após uns dias, vemos Akari e Jiro checando os resultados, e eles estavam em 13º lugar ainda, mas ela conta com ele por mais um mês vivendo juntos como casal. Durante o banho do Prota, ele estava pensando novamente na Akari, durante aquela noite, e ela chega em seguida com medo de uma aranha que tinha aparecido, e faz ele sair da banheira do jeito que estava mesmo. Mas ao verem que a aranha tinha sumido, Akari faz o Prota ficar ao lado dela a todo momento, até que eles finalmente encontrassem
fosse a aranha em si. Enquanto estavam no sofá, Akari sente necessidade de se aliviar e faz o Prota esperar do lado de fora do banheiro. E em seguida, é ela que estava ao lado de fora esperando por ele, porém morta de vergonha. Voltando para o sofá, Akari pede para comer um pouco do sorvete dele, e ele foi obrigado a controlar seus espíritos que estavam se descontrolando dentro de si. Akari então acaba se aproximando mais ainda do Prota após isso, e ela pergunta como seria se eles não tivessem se conhecido pela matéria do casal simulado, e logo comenta que alguns casais começaram a namorar de verdade, e pergunta o que ele achava deles namorarem também, mas logo disfarça, e ele fica pensando no que ela tinha dito. Ela então encontra a aranha que tinha desaparecido, e quase enforca Jiro com medo dela. Em seguida, ele diz que compraria um repelente, mas ela diz que se precisasse chamaria ele para fazer o serviço. Eles então se despedem para dormir, e percebemos que a Akari na verdade não queria que aquela parede estivesse ali entre eles, já que queria continuar ao lado de seu amado. Em seguida, temos um corte para Shiori, que acaba desabafando com Tenjin sobre uma possível amiga dela que beijou um cara acidentalmente, mas ele percebe que ela estava falando dela. Após isso, ele a aconselha, fazendo com que sua confiança voltasse novamente. Na escola, Shiori estava conversando com sua amiga sobre alguns looks de roupas para ela, e percebemos que sua amiga na verdade era apaixonada por ela. E logo o companheiro de sua amiga chega em seguida, dizendo que sairia com Tenjin, então elas poderiam passar a noite juntas naquele dia. Mais tarde vemos Serafone, Tenjin e o gerente da loja em que eles trabalhavam aproveitando a noite, e vemos Shiori e sua amiga comentando sobre o que faria naquela noite, já que ficariam juntas. E ao comentarem sobre algumas fotos do passado delas, Shiori diz que a maioria das fotos dela o Jiro estava junto, e ao ouvir isso sua amiga acaba ficando chateada e disfarça dizendo que não conseguiria dormir na casa dela naquele dia. Depois vemos Jiro e Sadaharu conversando, e seu amigo decide tentar acabar com uma sorte que ele tinha com as garotas, mas infelizmente ele decide usar seus lábios para isso. Shiori acaba passando na frente do local em que eles estavam. Jiro então sai correndo atrás de Shiori para se explicar, mas no final ela não tinha visto, e os dois acabam pensando errado do que ele realmente estava se desculpando. Após isso, ele decide ajudar ela a carregar suas compras, e ele pede desculpa pelo que aconteceu na enfermaria naquele dia, mas ela disse que tinha gostado, então não precisava que ele se desculpasse. Na escola é revelado que as férias de verão começariam em breve, e Sadaharu chama o Prota para que eles pudessem fazer um trabalho de meio período, e ao derrubarem o panfleto, Shiori acaba pegando e dizendo que também estaria trabalhando naquele mesmo estabelecimento, e Jiro acaba dizendo que iria também. E seu amigo pede para que ele pegasse a autorização de sua esposa antes de ir. Em sua casa, Akari aparece usando um biquíni novo, deixando ele completamente envergonhado, e em seguida, ele não conseguia parar de olhar para ela. Ela revela que iria à praia, e ele pergunta se haveria algum homem com ela e suas amigas, mas em seguida ela diz que na verdade iria para um trabalho de meio período. Ele então diz que também iria a um trabalho nas férias, e ao mencionar que Shiori estava lá, ela fica pensativa a respeito disso. Em seguida ela pergunta se ele sentiria saudades dela, e diz que sentiria muita saudade dele nesses 3 dias que eles estariam separados, e eles se abraçam em seguida. Depois disso, quando o Prota diz que gostou de seu biquíni, ela diz que usaria outro, já que usaria aquele apenas para seu amado, e ao compararem os seus panfletos, eles percebem que trabalhariam exatamente no mesmo local. No dia do início de seu trabalho, eles conhecem o local em que passariam os dias. Mais tarde, eles finalmente estavam prontos para serem treinados para o trabalho, e enquanto Jiro e Sadaharu conversavam, Shiori decide ficar na cozinha junto com o Prota, e vemos Tenji ajudando a Akari após isso. As amigas de Akari perguntam se Terafune não ficava triste ao saber que a garota que ele gostava poderia sair com um amigo dele, mas ele diz que isso não tinha chance de acontecer, mostrando que sabia de alguma coisa a mais. Na cozinha, a amiga de Shiori prepara uma oportunidade para que eles ficassem sozinhos finalmente. Ela ajuda ele a preparar um sorvete em seguida. Ele então acaba apertando forte demais o chantilly e acaba sujando ambos ali. Shiori então decide tomar uma atitude, e quando estavam quase se beijando, ela vê que as amigas de Akari estavam olhando do lado de fora da porta, e logo eles aparecem envergonhados pelo ocorrido. Depois disso, vemos os funcionários na praia, aproveitando um pouco, e ele percebe que Akari falou a verdade quando disse que usaria seu biquíni apenas para ele. Shiori chega em seguida com sua amiga e acaba chamando o Prota para ir a um lugar, porém
porém o local em que ela estava apontando era exatamente para um hotel. Continuamos com Jiro decepcionado ao pensar que Shiori estava chamando ele para outro lugar mais privado. Ela então pede para que eles brincassem na areia como antigamente, até que suas mãos se encontrassem, e Akari estava só de olho nos dois. Mais tarde, Jiro e Akari foram escolhidos para comprar algumas coisas, e chegando no local eles descobrem que estava tendo uma promoção especial para casais. Na loja, Jiro acaba agindo de um jeito que sua esposa não gostou, e após finalizar sua compra, ela dá uma bronca nele por ter agido daquela maneira. Quando o prota volta para pegar suas coisas, uns caras interessados na Akari chegam para atazanar a vida dela. Jiro então, ao ver que sua esposa estava incomodada com aquilo, finalmente age como um homem e puxa ela para si, dizendo em seguida que ela era sua esposa. Os caras então ficam constrangidos com a situação e desejam felicidades ao casal. Após isso, ele pede desculpa por agir assim, e Akari mais uma vez briga com ele, já que teve seu coração acelerado após ele agir como um homem de verdade. Mais tarde, vemos as garotas no banho, mas infelizmente não podemos mostrar tudo o que aconteceu aqui. Porém, resumindo para vocês, elas falaram sobre seus parceiros, e em certo momento Shiori e Akari acabaram pensando bastante no prota lerdo. Quando Akari sai do banho, ela encontra com Jiro e oferece seu serviço para passar um creme em seu pescoço que estava queimado. Após um tempo, ela não se conteve e acabou abraçando ele. Afinal, ela sentia saudade de como eles eram em casa e não aguentava aquela distância toda que estava sendo criada nas férias. Sua amiga então acaba chegando e ele pega um suco para ambas, mas ao chamar sua esposa pelo segundo nome, ela olha para ele com uma face completamente reprovada e ele recebe uma mensagem como ultimato de Akari. No alojamento, nem Akari nem Jiro estavam por lá e temos um corte para a praia, onde o casal principal se encontra finalmente. Como sempre, ela acaba brigando com ele, por ele não agir como homem, e mostra seu biquíni especial apenas para ele. Não demora para que ela puxasse ele para perto de si, e reclama sobre como ele trata ela friamente quando estão fora de casa. Jiro então diz que ela estava agindo como se fosse uma namorada ciumenta, e quando percebem Shiori e sua amiga chegando, decidem se esconder em um local bem apertado perto dali. E mais uma vez, não vamos poder mostrar tudo o que aconteceu, mas em certo momento Akari começou a sentir medo de que ela não tivesse espaço no coração de seu amado, e logo ele acaba ficando animado por ter uma pessoa tão importante ao seu lado. Na verdade, foi por causa de outra coisa, mas vejam o anime caso queiram saber do que se trata realmente. E ele acaba desmaiando com insolação, e Akari tinha resgatado ele após isso. Akari então diz a ele que queria que ele olhasse para as outras qualidades que ela tinha, já que eles estavam há 4 meses juntos. No dia seguinte, Shiori estava pensando no dia anterior, quando viu Akari chegando e o prota chegando em seguida também. De volta ao presente, ela encontra com Jiro saindo de seu dormitório, mas a conversa deles acaba bem rápido por ali. Ele encontra com Akari no banheiro, que logo diz para que ele guardasse segredo sobre o que aconteceu anteriormente, já que aquilo era um segredo de casais. Na cozinha, Jiro comenta sobre uma atividade que aconteceria, e Shiori diz que iria participar também. E quando ela disse que ouviu alguém na praia, ele não sabia onde esconder sua face, já que era ele e Akari que estavam por lá. Após ele ser gentil com ela, ela acaba dizendo que amava muito ele por causa de sua gentileza, e logo os dois tentam disfarçar depois disso. Seu amigo então acaba chegando quando Shiori saiu, e logo pergunta se ele gostaria de poder ficar ao lado dela na atividade que aconteceria naquela noite. Porém, aquele serviço teria um preço a ser pago. Após as garotas escolhendo as divisões aleatoriamente, vemos a amiga de Shiori e o amigo de Jiron planejando burlar o sistema de pares da atividade naquela noite. E Sadaharu se lembra de Jiro pedindo para que ele desse o jeito de Shiori ficar com Tenjin. Mais tarde, a atividade finalmente começa, e os pares foram anunciados. Ambos os pares precisariam percorrer uma trilha específica, e quando eles finalmente se separam, Tenji acaba segurando na mão de Akari, que estava assustada. Ela então acaba comparando as mãos de Tenjin com de seu amado inconscientemente, e percebe que tinha perdido seu celular. Na linha de chegada, Jiro e Shiori tinham chegado, e quando ele ouve alguns comentários desnecessários de Tenjin e Akari, ele acaba ficando incomodado com aquilo. Logo começa a chover, e o gerente recebe uma ligação
revelação de Tenjin, que disse que tinha se separado de Akari ao saírem para procurar pelo celular dela. Jiro então decide tomar uma atitude de homem finalmente e vai atrás de sua amada, mesmo que Shiori pedisse para que ele voltasse com ela. Essa mocinha atrapalha muito a vida do casal. Voltamos então para Akari perdida e Jiro desesperado atrás dela. Quando alguém chega perto dela, ela acaba falando em voz alta o nome do Jiro, mas na verdade era o Tenjin, e Jiro tinha encontrado o celular dela. Tenjin acaba esperando a chuva passar com ela em uma cobertura e pede desculpas em seguida por não ser o Jiro, deixando ela envergonhada. Em seguida, Shiori acaba encontrando com o Prota, mais uma vez para atrapalhar a vida do casal. Depois de dizer que ela havia sido encontrada por Tenjin, em certo momento ela percebe a inquietude do protagonista e ela se levanta para ir embora, e ele acabou agindo como gado nessa hora. Ela então se aproveita da situação e diz para que ele provasse para ela se realmente ele não sentia nada por Shiori, e fez algo que eu não gostaria que tivesse feito. Como eu disse, ela só servia para atrapalhar o casal que se ama de verdade. De volta a Akari, ela acaba recebendo um fora antes mesmo de se confessar, e ele revela de que tinha uma garota que ele gostava, porém que os sentimentos dele nunca seriam correspondidos. Depois dessa revelação, Akari finalmente percebe seus reais sentimentos por Jiro, e agradece muito ao Tenjin pelas palavras dele, e também por um dia ter se apaixonado por ele. Depois de alguns dias, Akari estava de volta ao templo do primeiro episódio orando para os deuses, para que ela e Jiro desse certo, e Shiori estava se lembrando do que tinha acontecido entre ela e ele naquela noite da atividade. E como se não bastasse, o Prota também estava pensando em tudo que tinha acontecido. Saindo dali, ele acaba encontrando com Shiori em uma livraria, e ele acaba deixando ela ficar com o livro. Quando eles iam se separar, começou a chover, e ela, como não é boba, pergunta se ele gostaria de ir ao apartamento dela de casal simulado, já que era perto dali, e o tapado então acaba aceitando, já que gostava dela também. Chegando lá, ela oferece um cafezinho a ele. Quando ele elogia o aroma do café, ela pensa que ele estava falando dela. Ele então finge que estava lendo o mangá. Quando Shiori percebe seu olhar, pergunta o que tinha de errado com ela. Logo ela sai dali para o seu quarto, e ele fica se perguntando se ela não gostava mais dele. Logo Shiori aparece chamando ele para ver um arco-íris duplo no céu, e aproveita aquele momento para tirar uma foto para guardar de recordação. Quando Jiro estava prestes a se declarar finalmente, ela mostra uma foto onde Akari estava ao seu lado, e ele desiste de continuar com a declaração. Em sua casa, Akari manda mensagem dizendo que queria marcar um encontro com ele, para que eles pudessem aproveitar o dia, e ele acabou ficando completamente perdido ao aceitar sair com ela. No local, ela acabou se atrasando 15 minutos, e se desculpa em seguida, já que ela demorou por estar se preparando para ele. Em seguida, Akari pergunta se a roupa que ela estava tinha ficado boa nela, já que ela tinha comprado especialmente apenas para ele. Eles então finalmente decidem aproveitar o seu encontro como realmente deveria ser. Até mesmo dividiram um shake juntos. Uma cena deveras fofa de se ver. Eu gostaria que isso tivesse se repetido muitas vezes durante o anime, mas é uma pena. Jiro então começa a reparar mais ainda em Akari durante aquele encontro, principalmente em um café onde tinha vários gatinhos para ela poder brincar. Saindo dali, ela mostra a foto que tiraram deles, e ele menciona que eles pareciam uma família, e fica feliz com o comentário dele. Quando estavam perto para se despedir, ela percebe que tinha esquecido de comprar algo, e decide voltar para poder comprar. Porém, no caminho, eles acabam encontrando com atrasalados da Shiori, e por algum motivo desconhecido, elas decidem apostar uma corrida até o Templo das Orações, já que Shiori também estava indo para lá. Durante a corrida delas, percebemos algumas referências a casais, e eu espero de verdade que tudo isso venha acontecer com Akari ao invés de Shiori no final do anime. Chegando no templo, elas encontram um casal onde o marido tinha exatamente o mesmo nome do Prota, e ele chega em seguida completamente acabado. E finalmente ambos fazem seus pedidos especiais no templo, e em uma cena pós-crédito, vemos que Jiro e Akari tinham voltado à sua vida de casal normalmente. Gente, esse foi o resumo final desse anime incrível. Infelizmente não temos previsão ainda se terá ou não uma segunda temporada, mas se tiver, pode deixar que eu vou estar trazendo o resumo dela pra vocês também. Deixe seu like para eu saber se vocês gostaram do vídeo, e em breve eu vou lançar um vídeo com todos os episódios dos resumos que eu fiz para que vocês vejam sem pausas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!